Mas aí acho que foram dicas legais, assim. Aí, acho que é um outro tópico que a gente começou a falar, né, alguns minutos atrás, que é algo que te pega bastante, você escreve sobre, que é sobre a representatividade, né? Você falou bastante sobre a representatividade lésbica, assexual, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre como que você vê isso na literatura nossa, nacional. Barreiras, preconceitos, enfim, como que você enxerga tudo isso? Nossa, é muita coisa. É, É, sim. começo falando que eu acho que a literatura nacional tem muita coisa para a gente achar, porque a literatura nacional Uhum, inclui também os independentes que estão sim. produzindo um monte de coisa boa. Tem muita história para todos os gostos, com representatividade. Tipo, obviamente, assim, como é um reflexo da sociedade no geral, tem Uhum, determinadas representatividades que aparecem mais, outras menos. É mais uhum, fácil achar um livro com um personagem gay do que um personagem trans, por exemplo. uhum, Existe toda uma hierarquia que vem já não só da literatura, a gente vê isso nas novelas, em todos os lugares. Mas assim, você vai achar também personagens trans, vai achar personagens não binárias, vai achar personagens uhum, assexuais, bissexuais, pansexuais, principalmente no meio indie. Os escritores uhum, nacionais entregam tudo, entregam em ficção uhum, científica, em fantasia, não é só romance, não é só drama, porque são o que a gente mais vê, né? Romance, uhum. principalmente, tipo, essa questão que a personagem LGBT é feito em romance, porque se não tiver no relacionamento, como é que ele é. Qual é a É, relevância dele ser tipo, você LGBT? tem que mostrar que a pessoa é bissexual, por Provar. exemplo, tem que provar, né? Entendi. Então, esse é um grande desafio, né? A gente, principalmente a gente que já é da minoria, ter que se encaixar no que as pessoas esperam da literatura que tem Uhum, representatividade LGBT, porque esperam que seja um romance ou que isso seja um conflito principal. Inclusive, no centro de todo caos, a protagonista é lésbica, e isso não uhum, faz parte do conflito dela, assim, o conflito dela é sim. realmente que ela tem depressão e está passando por um luto. E eu já vi, assim, a primeira vez que eu publiquei, alguém comentando, eu não sei por que ela é lésbica, se não faz diferença. Tipo, nem mostra na história. Eu falei, como que não mostra? Ela tem uma namorada. Tipo, tá lá, tá explícito, ela fala que ela é lésbica, ela só não sofre por isso, só não Será que é as pessoas acham que todo capítulo, toda página tem que falar, tem que provar que é? Tipo, então, e essas as pessoas esperam isso, que vai ter que ser um grande ponto, senão não é válido, sendo que ninguém está cobrando isso do hétero, sabe? Tipo, o hétero sim. pode viver o que ele quiser, pode não ter relacionamento, ninguém vai cobrar. Então, a gente sente essa pressão de ter que se encaixar, de ficar se Uhum, provando. Também tem a questão de escrever histórias felizes, que é super importante também, assim, eu reconheço, existe um longo histórico de fetichizar a dor LGBT, de só falar da parte feia, e é importante ter uhum, histórias felizes de aceitação e tudo mais, mas eu, como uma pessoa do drama, eu me sinto às vezes um pouco podada nesse sentido de como uma pessoa de minoria querer falar sobre essa dor não é uma fetichização, mas às vezes parece que as pessoas não querem aceitar que a gente fale sobre essa parte. Elas preferem que sejam só histórias felizes e mais uhum, simples. Então, tem muitos lados que a gente acaba uhum, sendo cobrado. Eu estou escrevendo representatividade assexual agora, e uma coisa uhum, que eu vejo outras pessoas comentando nesse sentido das histórias que elas escrevem também com personagens assexuais é que as pessoas também não aceitam muito bem, a não ser que seja o tema, e, tipo, quando você é assexual, tipo, não necessariamente tem um relacionamento ali para provar, porque pro gay você coloca uhum, ele no relacionamento com outro homem, uhum, já significou. Agora, o assexual, ele não necessariamente tem um relacionamento, ou se ele tem, vão falar que ele não é assexual de verdade. Eu tenho uma amiga, Laís Lassette, que ela escreveu um uhum, conto de ficção científica fantasia que a personagem assexual dela tem um relacionamento com duas pessoas. É um trisal lá.
E as pessoas Uhum. reclamavam, falavam, ai, mas não é representatividade assexual, sabe? Tipo, é representatividade bi. É, e ela fica super chateada, porque uma coisa não o relacionamento não deveria invalidar a sexualidade da personagem. Não são coisas Uhum. equivalentes. E, enfim, eu acho que as nossas pressões são muito externas e vem muitas vezes da própria comunidade LGBT, inclusive, tipo, vem de fora, Uhum. claro. A homofobia a gente viu na Bienal do Rio alguns anos atrás, que Sim. teve A já, censura do quadrinho, né? Foi de um quadrinho, não foi? sim, a censura do quadrinho, que tinha dois caras se beijando, tipo, Uhum. obviamente existe uma grande barreira nesse país conservador. Mas dentro da própria comunidade também existem essas micro barreiras que a Sim. gente está escrevendo para a própria comunidade, e às vezes a própria comunidade não recebe bem a gente, sabe? É foda. Acaba que se a gente colocar numa barreira assim de desafios, né, que, né, os escritores enfrentam, além de que a gente sempre fala, né, de vamos valorizar mais a literatura nacional, vamos ler mais autores independentes, essa é uma grande barreira de entrada e de crescimento, né, dos escritores dentro do nosso país. Isso todos enfrentam. Só Uhum. que, no seu caso, você tem uma outra barreira, né, que às vezes mais difícil de transpor, que é do preconceito, né, e das críticas muitas vezes infundadas, né, que você falou bastante. Você vê que é um mix assim de falta de informação, de conhecimento e de preconceito, de uma forma geral, é mais isso mesmo? As pessoas não sabem e já descarta, já fala que tá errado, por exemplo. Acho que em parte sim. Eu acho que a maior parte, né, na verdade, quando a gente fala de um nível macro, é isso. É uma Uhum, dificuldade muito da ignorância. Mas, assim, eu vivo numa bolha. Eu vivo uhum, muito numa bolha LGBT, assim. E dentro dessa bolha não é falta de informação, às vezes, é uma exigência de uma perfeição que uhum. exigem principalmente da própria comunidade. E é muito difícil viver nesse pedestal porque a gente vai errar. E às vezes a gente vai mostrar vivências que não são certas, que não são uma cartilha. Às vezes vai ter um personagem que é LGBT e é ruim. E eu não estou igualando ele ser ruim a ser LGBT, sabe? Você não Mas tá as pessoas fazendo. associam. Ele não é ruim porque ele é LGBT. Não, ele é ruim igual qualquer pessoa pode ser ruim, né? Eu acho que esperam da gente uma perfeição, esperam dos Uhum. personagens uma perfeição, e às vezes a gente não quer entregar essa perfeição, às vezes a gente quer falar de outras coisas e acaba tendo essa rejeição dentro da bolha. Mas Sim, fora da bolha, é ignorância mesmo, é preconceito. sim. A O fora da censura bolha vem, é o que sempre teve, o que a gente sempre é, esperou, né? sim. Mas, e se a gente for pensar na literatura em si, pô, você está falando às vezes de uma ficção científica, uma fantasia, que é uma coisa extremamente especulativa, imaginativa, a gente vai fugir de uma cartilha do que é certo, tá? Entre aspas, do que deve ser feito do mundo real. Tipo, não tem como. Se a gente vai para uma distopia, por exemplo, que eu gosto bastante de escrever, cara, eu que eu sempre falo, gente, distopia é história triste. É algo que vai estar tudo errado. As pessoas, elas vão fazer coisas que elas não fariam se estivesse no mundo ideal. Então, vai ter, né? Por exemplo, um LGBT que vai matar todo mundo, vai ser um assassino e para uma história tá tudo bem, né? Você não tá Uhum. demonizando o LGBT porque ele é um assassino numa história. Então, talvez Não, isso e dentro, né, que você vê, né? nesses contextos que você falou também, não vai ter nem a própria nomenclatura, às vezes, porque se você vai É, escrever uma alta fantasia, você não vai usar, às vezes, a palavra gay. E aí você vai deixar implícito, e tem gente que fala que isso não é válido, porque não está lá explícito, mas como é que faz o autor de alta fantasia de ficção científica, que está falando de uma outra raça, tá falando de. Tipo, as é, pessoas às vezes pegam detalhes e implicam quando você é, é minoria.
E é um ponto interessante que você falou, quando a gente fala algo mais futurista, que tem outras raças e tudo, que às vezes você tem um relacionamento, é, sei lá, de espécies de raças, enfim, que é normal nesse contexto que foi criado, ou então você não precisa criar rótulos, porque as pessoas se relacionam pelo simples fato de quererem se relacionar, então elas não se rotulam porque não existe rótulo. Então, assim, Uhum. cara, tá tudo bem, sabe? Eu acho que as pessoas colocam um problema onde não tem, né? Basicamente isso. Assim, como eu estava conversando antes, eu sou do Twitter, né? E o Sim. Twitter é o lugar Ah, lá é ótimo para isso, né? Para dar. onde qualquer coisa vira uma grande discussão. Por isso que eu acho que eu também, quando eu falo da minha bolha, Uhum. do Twitter também, sabe? Sim, Então eu vejo muitas vezes essas pequenas implicâncias, principalmente com autores que são da própria categoria que está tentando representar, sabe? É, uhum. é diferente se for tipo um autor grande de outra que é hétero, que não é cis e que Uhum. realmente cometeu um erro, acontece, mas enfim, a maioria é autor independente. E tudo isso para dizer que tem histórias incríveis por aí que Sim. seguem todas as fórmulas. Você tem histórias de alta fantasia com personagens LGBTs sem mencionar nomenclatura, tem personagem LGBT matando gente, tem Uhum. sim, porque apesar das implicâncias, das dificuldades, nós autores não paramos, a gente continua Sim. escrevendo e apoiem a literatura nacional. Inclusive, uma dica que eu dou, assim, que eu gosto, porque a gente falou da Amazon no começo aqui da conversa, você publicou, né, recentemente seus 3 livros na Amazon. E o que eu faço, por exemplo, né? É meio que uma regra, todo autor independente, ele obrigatoriamente o livro dele fica disponível no Kindle Unlimited. Né? É uma regra que a Amazon tem. Então, né, eu sou assinante do Unlimited, e, né, pago ali R$ 20 por mês, e eu vou brincando, entre aspas, de ficar baixando o livro da galera. Às vezes, igual você tem contos aqui, cara, você pega 1, 2 dias ele rapidinho, você lê um conto, você vai lá, devolve, aluga outro, devolve. Apesar que, né, não são valores tão interessantes, mas, cara, o escritor tá ganhando isso. Então, acho que é uma ótima forma de estimular, né, a literatura nacional. Cara, vai lá, entra no perfil do cara, vê quais livros que ele tem, coloca, ou então baixa a amostra, às vezes, para não investir se for comprar, baixa a amostra, pô, se gostou, dá uma chance, compra. Acho que tem como, sabe? E eu gosto bastante. Assim, tudo bem que com podcast estou tendo muita oportunidade de conversar com vários escritores independentes, mas vira e mexe, estou zapeando na Amazon. Ah, de quem que é esse livro aqui? Pô, capa bonita, capa legal. Vou lá, clico, baixo, começo a ler rapidinho. Ah, não gostei tanto, devolve e vai nessa. E vai nessa onda. Para Uhum. mim tem sido um exercício de descoberta muito legal, assim. Tem sido bem, bem legal, assim, sabe? E como escritor, né, eu pego muita referência do tipo, oh, essa capa é legal, quem que fez, sabe? Deixa eu ir Uhum. atrás do capista, deixa eu ir atrás do ilustrador. Então, ainda tem isso. Eu acho que eu acho o máximo, assim. Eu fico o dia inteiro aqui pesquisando, olhando. Eu gosto bastante, sabe? Então, é o que você falou, dessa chance, não precisa de muito, sabe? É bem possível hoje, com tecnologia, com recursos, plataformas, tem muita Tá na opção, né? mão, Tá na tá no mão, literalmente está na mão.